Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja, né? Vamos para mais uma porção da Palavra de Deus. Ruth, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque és o remido. Quando Ruth, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ela volta com a sua sogra, né, Noemi, dos campos de Moabe. Lembrando que Noemi lá sofreu uma grande e dura cobrança, né? O seu marido morre e seus filhos. E ela volta no lugar da origem, né? E eu quero falar sobre disposição. Ela volta e ela não é mais vista como ela era, né? Porque era uma mulher muito respeitada, seu marido era muito respeitado. E nós sabemos que quando nós perdemos a oportunidade que Deus nos deu, muitas coisas ficam travadas. Mas eu quero falar sobre disposição. Então agora ela volta e ela vai catar espigas e alguém não vai entender. Por que ela vai catar espigas? Uma porque era época de plantação e outra porque ela simplesmente, a Noemi, né? Já estava uma senhora e já estava sofrendo a dor daquele luto do marido e dos filhos. Então agora quando Noemi vai aconselhar a Ruth vai dizer que vai colher espigas e simplesmente ela sai. E ela acha os campos, né, de Boaz. Quem era Boaz? Era um parentesco próximo a Noemi que conhecia toda a história da família. E ela volta, consegue as espigas, ou seja, traz o seu alimento, a necessidade. Porque toda vez que eu perco a oportunidade que Deus me dá, Deus só me garante o necessário. Porque quando era para mim mudar de etapa, sair do necessário para a prosperidade, para a parte completa, eu simplesmente desfaço da oportunidade, então eu fico com o necessário. Acho que Deus está falando com você, né? Hoje você está vivendo coisas que você pensa assim: por que eu não aproveitei a oportunidade que Deus me deu? E hoje você só tem o necessário. Só que o nosso Deus, a primeira coisa que Ele faz, quando Ele promete, Ele trabalha, entenda bem, ao seu favor para cumprir a promessa, de acordo com o que você obedece. Só que no momento que você desobedece, a promessa fica. Mas agora quem vai ter que ir atrás do prejuízo para desfazer as coisas erradas é você. Irmão Murilo, a promessa fica, mas quem tem que ir atrás para desfazer é você. E como eu disse, eu quero falar de disposição. E essa mulher nos dá um exemplo de disposição. Porque a sogra dela vai dizer para ela, olha, ela vai contar quem é Boaz, né? Onde ela catou as espigas. E ela vai dizer, olha, vai e deita aos pés desse homem. E o que Noemi estava querendo dizer para Ruth, que é a nora, dizendo o seguinte: essa é a sua oportunidade. Irmão Murilo, mas você disse que depois que a gente perde a oportunidade, Deus só faz o necessário. Mas quem perdeu a oportunidade foi Noemi, não foi Ruth. Ruth entrou na história porque era o necessário. Porque lembra que eu disse que depois que a gente perde a oportunidade, Deus só garante o necessário? O necessário para Noemi, que era a sogra, que foi para onde não deveria ir, Deus permitiu, tá? Permitiu, eu tô repetindo isso para você não dizer Deus enviou, Deus permitiu, porque Deus não mandou ela ir. Então Deus permitiu ficar Ruth. E Ruth era o necessário, porque ela já era uma senhora, não tinha força, já tinha perdido os filhos, ela ia morrer de fome. Então agora, como eu disse, nós temos que ter disposição para desfazer. Ela diz, deita aos pés de Boaz. E o contexto é, Boaz agora, ele bebe, né? Está com seu coração alegre e vai deitar perto de um monte ali de trigo, para você entender. Ele vai deitar e ela vai dizer, e ele vai, depois meia-noite ele vai estremecer, né? Porque ele deita, para você entender. Ele deita ali depois que ele havia comido e bebido, versículo 7 do capítulo 3. E ele vai deitar perto de um monte de cereais. Ou seja, juntou tudo e ele deitou ali perto. E ela foi de mansinho e deitou aos pés dele.
Só que da meia-noite ele estremece, volta a consciência, né? A bebida sai, o efeito sai. E aí ele pergunta, quem és tu? E ela diz assim, ó. Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque és o remidor. Quando ela está dizendo, estende, pois, a tua aba, ela está querendo dizer, eu preciso fazer parte do teu direito. Deus manda eu dizer para alguém, tu está disposto a confessar e dizer, agora quem vai ter que desfazer tudo isso sou eu. Quem vai ter que ir atrás do prejuízo sou eu. Deus quer que tu tenha uma disposição celestial. Ele só vai garantir o necessário. Aproveita o contato que ainda ficou. Que é esse momento. Aproveita que tu ainda tem um número de telefone. Aproveita que ainda a pessoa olha na tua face. Aproveita que ainda a porta não se fechou. Deus deixou o necessário. Aproveita essa entrevista aí, porque Deus não mandou tu ir para outros lugares. Deus falou que ia abrir a porta, mas você foi procurar refúgio, né? Então agora, tenha simplesmente disposição. E quando ela diz isso, ele diz, tu és bendita. E ele ali, irmãos, faz ela fazer parte do direito dele. Ele assume a descendência dela. Quer receber de Deus? Esteja disposto para colocar os pingos nos is, tudo aquilo que você fez errado. Fica com essa palavra em nome de Jesus.